Chegamos na nossa última aula de números complexos e o que vamos estudar aqui é a radiciação de números complexos. Olha só que bonita essa fórmula que está aqui no quadro. Ela é conhecida como segunda lei de Moivre e nos permite, portanto, obter as raízes de um número complexo na forma trigonométrica, beleza? Então olha só. As raízes enésimas de z, que é o nosso número complexo ali na forma trigonométrica, são dadas por raiz enésima de r vezes cosseno de θ mais 2kπ sobre n, mais i vezes seno de θ mais 2kπ sobre n, onde k vale 0, 1, 2 e assim por diante até n menos 1. Para cada valor de k, você obtém uma das raízes enésimas de z, beleza? São exatamente n raízes e você obtém cada uma delas substituindo o k por cada um desses valores ali, tá legal? Bom, vamos tentar entender um pouquinho melhor essa fórmula. Para isso, a gente vai pegar e supor que conhecemos uma das raízes de z e vamos chamar essa raiz de w. Bom, se eu conheço uma das raízes do z, que é essa raiz w, significa que w elevado na n deve resultar o z, certo? Justamente porque se eu extraio a raiz enésima nos dois lados da igualdade, eu vou concluir que w é igual à raiz enésima de z, né? Ok, então vamos partir dessa igualdade. Eu não sei que número complexo é esse w, então eu vou dizer que o seu módulo é p e que o seu argumento vou dizer que esse argumento é, sei lá, x, por exemplo. Então, olha só. Fica p vezes cosseno de x mais i vezes seno de x. Tudo isso elevado a n, né? Igual a z. Z é o nosso número complexo R, cosseno de θ mais I seno de θ. Muito bem. Sabemos calcular essa potência, certo? A gente viu aula passada. Então, vamos calcular. Fica P elevado na N vezes o cosseno de n vezes x, certo? Mais i vezes seno de nx. Beleza, eu elevo o módulo ao expoente e eu multiplico o argumento por esse expoente, né? Maravilha. Isso aqui tem que ser igual a r vezes cosseno de θ mais i seno de θ. Agora é só eu comparar o número complexo que está do lado direito da igualdade com o número complexo que está do lado esquerdo. Para que ocorra de fato a igualdade, né? Para que os dois números complexos sejam iguais, eu vou analisar o que tem que acontecer com esse p elevado a n e com esse nx, né? Com esse módulo e esse argumento ali. Então veja, o p elevado a n tem que ser igual a r. P na n tem que ser igual a r. E o nx, que é o argumento, tem que ser o θ. Beleza. Então note o seguinte, né? A gente acabou de observar
que P elevado a N tem que ser igual a R. Isso significa que se eu extrair a raiz enésima nos dois lados da igualdade, eu vou concluir que P é igual a raiz enésima de R, que era a primeira coisa que a gente precisava obter, né? Porque olha só, o que a fórmula está dizendo para a gente? Justamente que o módulo dessa raiz é a raiz enésima de R. Então, de fato, o P, o módulo do nosso número complexo W, da nossa raiz, é a raiz enésima de R. Agora eu tenho que mostrar que o argumento vai ser essa coisa aqui, θ mais 2kπ sobre n. Bom, eu descobri que nx é igual a θ. Eu vou pegar esse θ e vou somar 2kπ, onde esse k é um número natural. Por quê? Porque se eu pego o θ e somo sempre múltiplos do 2π, o que eu faço? Eu dou voltas completas no ciclo trigonométrico e paro nos mesmos pontos, né? Eu vou ter sempre arcos congruentes ao θ. Beleza? Então, por isso que a gente vai somar esse 2kπ. Dessa maneira, isolando o x, que é o argumento da nossa raiz w, né? Vai ficar x igual a θ mais esse 2kπ, dividido então para n. E aí a gente encontra exatamente o argumento que está aqui na fórmula, θ mais 2kπ sobre n. E aí o k é justamente 0, 1, 2 e assim vai até n menos 1. É um número natural, incluindo o zero. Veja que se o k for 0, a gente pega simplesmente o θ, certo? Porém, se o k é 1, eu pego θ e somo 2π. Então eu dou uma volta completa. Se o θ é 2, aí eu dou mais duas voltas completas e assim por diante, tá? Para colocar em prática o que acabamos de ver, vamos determinar as raízes cúbicas de 8. Olha só que interessante. No conjunto dos números reais, sabemos que raiz cúbica de 8 é 2. Porém, no conjunto dos complexos, existem mais duas raízes, então vamos encontrar essas raízes. Primeiramente, temos que escrever o 8 como um número complexo na forma trigonométrica, beleza? Na forma algébrica seria muito simples, é 8 mais 0 vezes i. Porém, como é que fica na forma trigonométrica? Seguinte, eu tenho que pegar como argumento como módulo o próprio 8 e como argumento o 0. Então, o 8 fica 8 vezes cosseno de 0 mais i vezes seno de 0, certo? Porque o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Então, 0 vezes i dá 0, fica 1 dentro do parênteses, 1 vezes 8, 8. Então, assim que eu escrevo um número real na forma trigonométrica, né? Eu pego como módulo o próprio número real e como argumento o 0. Beleza, agora é só aplicar a fórmula que a gente viu anteriormente. As raízes cúbicas de 8 serão dadas por raiz cúbica do módulo, então raiz cúbica de 8, vezes cosseno. Lembra, é cosseno de θ mais 2kπ sobre n, então nesse caso, θ é 0, fica 0 mais 2kπ, 2kπ sobre 3. Nesse caso, o n é 3, porque é o índice do radical. Muito bem, mais i vezes seno de 2kπ
π sobre 3. Vamos obter cada uma das raízes, substituindo o k por 0, depois por 1 e por último por 2. Muito bem, então, começando com k igual a 0, se k é 0, a raiz cúbica de 8, uma das raízes cúbicas de 8, né? Vai ser igual a 2 vezes o cosseno de 0, porque 2kπ vai ser 2 vezes 0 vezes π, que dá 0, sobre 3 é 0. Cosseno de 0 mais i vezes o seno de 0. Ou seja, nesse caso, nós obtemos a raiz 2, né? Fica 0 mais 1 dentro do parênteses, vezes 2, 2. Então aqui está a primeira raiz cúbica de 8, que, como já era de se esperar, né? Uma dessas raízes a gente já conhecia, justamente o 2. Beleza, agora vamos observar quais são as outras raízes. Para k igual a 1, fica 2 vezes o cosseno de 2π sobre 3, certo? Mais i vezes o seno de 2π sobre 3. 2π sobre 3 é o arco correspondente ao ângulo de 120 graus. Esse cara tem o mesmo seno e o mesmo cosseno que os 60 graus, só que ele está no segundo quadrante. Então, o cosseno é negativo e o seno é positivo, tem o mesmo sinal. Dessa maneira, fica 2 que multiplica menos 1 sobre 2, mais i vezes raiz de 3 sobre 2. Dessa maneira, a raiz é menos 1 mais raiz de 3 vezes i, ou i raiz de 3. Muito bem. E a terceira e última raiz será obtida quando k é 2. Se k for 2, note que o argumento vai resultar 4π sobre 3. Cosseno de 4π sobre 3 mais i seno de 4π sobre 3. Qual é esse arco de 4π sobre 3 radianos? Π é 180 graus, né? Então 180 dividido para 3, 60. Vezes 4, 240. Bom, 240, ele tem o mesmo seno e o mesmo cosseno que os 60 graus, novamente, só que agora esse arco ele tem a extremidade dele, né, no terceiro quadrante. Então, nesse quadrante, tanto seno quanto cosseno são negativos. Portanto, eu vou pegar agora menos 1 sobre 2 para o cosseno, e para o seno vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Então, 2 que multiplica menos 1 sobre 2, menos i vezes raiz de 3 sobre 2. Conclusão, a raiz é menos 1 menos raiz de 3 vezes i, ou i raiz de 3.
Então a gente obtém aqui o conjugado do número complexo, que é a outra raiz, né? Muito bem, então essas são as raízes cúbicas de 8. 2, menos 1 mais i raiz de 3 e menos 1 menos i raiz de 3. Uma coisa legal que você pode fazer para conferir é calcular essas raízes elevadas ao cubo. O resultado tem que ser 8, né? No caso do 2, isso é óbvio, né? 2 ao cubo dá 8. Mas aí você pode conferir que fazendo esses números complexos aqui, menos 1 mais i raiz de 3 e menos 1 menos i raiz de 3 ao cubo, o resultado é também o 8, beleza? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessas aulas de números complexos e eu espero vocês nas próximas aulas para a gente estudar outros assuntos. Até mais. Tchau, tchau.